Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que o Espírito Santo venha fazer abundar a sua graça no seu lar. Meus irmãos, tem momentos na nossa vida que precisamos tomar uma decisão firme. Precisamos estar convictos para algumas decisões que nós vamos tomar. Existem situações que são imprescindíveis, que nós sejamos convictos naquilo que nós fazemos, pensamos e agimos. Se alguém for procurar um emprego e o empregador fizer a seguinte pergunta: você quer de fato trabalhar aqui? E aquele que procura diz: tanto faz, poderia trabalhar aqui ou em outro lugar, eu só não quero ficar parado, qualquer lugar para mim está bom. Será que ele vai conseguir aquele emprego? É claro que não. Não mostrou convicção, não mostrou firmeza, nem ele está de fato sabendo o que quer da vida. Você tem que estar convicto em relação à sua família. O que você quer para o seu lar? Como você quer, ou o que você quer apresentar para a sua casa como melhor? E é justamente isto o que nós vemos em Josué, capítulo 24, o verso 14 e 15. Um homem que realmente estava convicto do que queria para ele e para a sua família. Vamos fazer a leitura desse texto. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses do amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse texto, nós vemos Josué diante de todo o povo. Depois de haver conquistado as terras que Deus prometera a Moisés, depois de terem conquistado e destituído os povos daquela terra, Josué coloca-se diante do povo para confirmar a aliança, para restabelecer esta aliança, para trazer novamente à memória quem é o Deus da aliança e qual era a obrigação do povo em relação a esse Deus. Josué deveria falar para o povo o quanto que eles deveriam ser gratos a Deus, porque Deus cumpriu fielmente a sua palavra, porque Deus deu uma terra para aquele povo que por conta própria jamais eles conquistariam. Mas Deus lutou por eles, Deus trabalhou por eles, Deus foi a força deles em todos os momentos. Deus os abençoou e agiu miraculosamente em vários momentos para que aquele povo fosse vitorioso. E agora, diante de todo o povo, Josué reflete justamente sobre as obras de Deus e como o povo deveria servir e dedicar-se a esse Deus. E ele começa dizendo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Josué diz: temei ao Senhor. E temer ao Senhor dá a ideia de conhecê-lo, de compreender
as suas obras, os seus feitos, o seu ser. Saber quem Deus é, para podermos servi-lo verdadeiramente. Conhecer as obras de Deus, conhecer o quanto que Deus já trabalhou por este povo, conhecer as promessas de Deus e os resultados dessas promessas. Saber que Deus está trabalhando por este povo dia após dia. E era isso que entende-se quando se diz temei ao Senhor. É conhecê-lo, é viver para um Deus que trabalha por nós. E Josué continua dizendo, e serviu. Se você conhece a Deus, você vai cumprir os seus mandamentos, vai cumprir as suas ordens, vai dedicar-se de fato a Ele, com todo o seu coração, de toda a sua alma. É servi-lo fielmente, é servi-lo com integridade, com todo o ser, com toda a força, com toda a alma. Devemos, de fato, servir ao Senhor. E nós vemos que esse serviço ao Senhor também exige de nós um abandono dos deuses. Josué disse, deitai fora os deuses que os seus pais serviram. Livre-se deles. Não há outro Deus, não há outro ser que nós devemos dobrar os nossos joelhos, que não seja o Senhor, o Deus da aliança, o Senhor dos exércitos. E servir. Josué estava falando para o povo, para que eles tomassem uma decisão firme diante de Deus, que eles se colocassem diante do Senhor para servi-lo de todo o coração e com toda a sua alma. Mas Josué também fala, verso número 15, mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. E daí ele coloca, vocês querem servir aos deuses da além do Jordão? Vocês querem servir aos deuses que eram dessa terra? Façam como bem entendam. Façam como vocês bem querem. Mas Josué coloca aqui algo excepcional, que é a decisão que ele tomou. Não importa qual é a decisão do povo, importa para Josué a sua decisão. Não importa para Josué o que o povo haveria de escolher, mas importava para ele o que ele escolheu e o que a sua família iria seguir. E Josué diz, não importa o que vocês façam, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vos parece mal servir ao Senhor, Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se os meus irmãos não querem servir a Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas pessoas estão presas a um tradicionalismo e dizem, eu não mudarei a minha religião, porque é a religião do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, meu tataravô. As pessoas muitas vezes até entendem que aquilo que eles seguem não é verdadeiro, não é bom, não está de acordo com as sagradas escrituras. Mas eles se prendem a isso. Josué, ele não se preocupa com o que os outros fizeram. Não se preocupa com o que os seus pais fizeram. Não se preocupa com a decisão que os seus irmãos poderiam tomar. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Deus verdadeiro. Serviremos ao Deus das Escrituras. E ele não fará isso sozinho. Será ele e a sua casa. Ele, a sua esposa, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, servirão ao Senhor.
Ele trabalhará para que a sua casa se coloque aos pés do Senhor. Meus irmãos, que decisão maravilhosa a de Josué. Que decisão de colocar a sua família, de trabalhar, de se esforçar, de lutar para que a sua família esteja aos pés do Senhor dos Exércitos. É para isto que você foi chamado para ser pai. Foi para isto que você foi chamado para ser mãe, para colocar a sua família aos pés do Senhor. Independente do que os outros façam, você foi chamado para colocar a sua família aos pés de Cristo. Você tem feito isto? Você tem tomado a decisão, assim como Josué tomou, de colocar a sua família aos pés do Senhor? De fazer com que a sua família sirva ao Senhor? Não pense que é tarde para fazer isto. Coloque hoje a sua família diante do Senhor. Se esforce por ela. Se os seus filhos já cresceram, vai lá, fala com eles, conversa com eles, mostra para eles o verdadeiro caminho. Mostra onde eles devem mudar e o que devem seguir. Que ele possa seguir os passos de Cristo. Que eles possam andar segundo a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. Que se abandone os tradicionalismos, que se abandone os deuses, que se abandone qualquer outra coisa que nos desvie da verdade, da santa e bendita palavra de Deus. Que Deus esteja o abençoando e que você e a sua casa sirvam ao Senhor, assim como eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Santo e eterno Deus, fortaleça-nos para que nós possamos conduzir a nossa família aos teus pés. Que a nossa família esteja dedicada ao Senhor e que possamos viver para honrar e glorificar o teu santo e bendito nome. Livra-nos, Senhor, de todo mal e abençoe-nos. No nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.